TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. No Acre são 9 horas e 8 minutos. Já estamos chegando com mais um Bom Dia Rio Branco. Hoje, sexta-feira, 14 de agosto. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia e pedir desculpas por um pequeno atraso que eu tive hoje e assumo em particular, tá bom? Muito obrigado, perdão pelo atraso e obrigado por sua audiência. Já estamos chegando ao vivo com mais um Bom Dia Rio Branco. Para você em qualquer parte da capital acreana, você no interior do estado, nos municípios vizinhos, você que nos acompanha através do nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Muito obrigado pela audiência. Relembrando sempre que todas as informações, tudo que for exibido no programa de hoje, você vai poder acompanhar acessando o site www.oriobranco.net. Também já vale sua participação através do nosso WhatsApp, 999459965. Lembrando que estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8.1. Vamos inverter a ordem do programa hoje. Geralmente, a entrevista é feita no último bloco, ou nos dois últimos blocos do programa, mas hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a prefeita Socorro Neri. Ela tem um compromisso, uma agenda no Belo Jardim, região do 2º Distrito, e pelo horário nós vamos fazer a entrevista com a prefeita e depois daremos sequência com as informações aqui no programa. Prefeita, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Tião. Bom dia. A senhora está aí à frente da Prefeitura de Rio Branco há quase 2 anos que assumiu o mandato. Que avaliação que a senhora faz da sua gestão? Na verdade, eu assumi em abril de 2018, né? Então já tem um pouco mais de 2 anos, né? A avaliação que faço é de que nós temos cuidado não apenas da manutenção da cidade, mas também da manutenção da infraestrutura necessária para as políticas de saúde, de assistência social, de educação, com todo o cuidado, com todo o carinho. Além do cuidado que temos tido com a gestão municipal, com a saúde fiscal do município, para poder termos condições de fazer todos esses investimentos, né? E esse trabalho está acontecendo, vem acontecendo de forma muito significativa desde 2018. Em 2019 conseguimos fazer mais ainda, possibilitado esse avanço pela reforma administrativa que fiz no final de 2018. Essa reforma foi importante para esses avanços? Muito importante, fundamental. Eu diria que nós não estaríamos na condição que estamos hoje, de equilíbrio entre receitas e despesas, de ter condições de fazer manutenção e de melhorar os serviços oferecidos à população, se não tivéssemos feito a reforma que fiz no finalzinho de 2018. Ali enxugamos 12 órgãos, 132 cargos, com isso tem enxugamento de despesa com veículos, com combustível, com imóveis, portanto, com diárias de servidor, enfim, há um outro conjunto de despesas que são reduzidas também em razão do enxugamento da máquina administrativa. E esse recurso, evidentemente, ele pôde ser canalizado para que nós tivéssemos esse fôlego com recursos próprios, que é o que nós temos trabalhado majoritariamente, são recursos do município, da arrecadação própria, das transferências constitucionais, né, de FPM, de ICMS, são esses os recursos que nós temos trabalhado. E nós temos hoje frentes de trabalho, não apenas nas 10 regionais da cidade, as 10 regionais ao mesmo tempo estão recebendo serviços de recuperação de ruas, essa área também do chamado Cinturão Verde, que fica no entorno de Rio Branco, com os ramais que a Prefeitura vem dando manutenção, vem dando, e alguns deles, inclusive, fazendo já pavimentação asfáltica, também alguns deles com emendas parlamentares, mas a grande maioria com recursos próprios. E, além disso, nós temos também trabalhado com reforma de escolas, ampliação de escola. Tudo com recursos próprios?
Nesse caso das escolas, sim, também com recursos próprios. Reforma das unidades de saúde também com recursos próprios. Reforma dos centros de referência da assistência social, buscando, inclusive, fazendo, inclusive, realocação desses centros para que eles possam ter condições mais adequadas. Estamos concluindo a reforma da Casa Rosa Mulher, ali uma reconstrução, na verdade, do espaço da Casa Rosa Mulher, no segundo distrito, mas ali com recursos, parte da prefeitura, mas a grande maioria do recurso ali usado é de uma parceria com uma instituição não governamental. Então nós temos nos virado também buscando parcerias como essa que estamos fazendo com o governador Gladson Cameli, para a revitalização do Parque Industrial, para os ramais da Transacriana, que nós já estamos concluindo a licitação para dar início àquela parte da Transacriana. São parcerias que vão acontecendo. Temos tido muito cuidado na aplicação dos recursos, né? Para que cada centavo, de fato, chegue a ser bem utilizado na prioridade, naquilo que é mais necessário para a população de Rio Branco. Temos também feito um trabalho importante, eu não posso deixar aqui de mencionar, na área da cultura. A política cultural do município, talvez, nos últimos anos, não estivesse vivendo um momento tão bom como viveu em 2019, começando em 2018, viveu em 2019 e estava muito programado para viver em 2020. Nesse aspecto dessa política cultural, infelizmente, a pandemia teve uma influência muito grande para que as ações fossem suspensas em razão do distanciamento social. Era obrigatório, né, o distanciamento, as ações culturais tiveram que ser suspensas nesse período. Mas há uma coisa que é bacana de dizer aqui, Tião, que é a forma como nós temos feito. Eu te falei de resultados, mas esses resultados decorrem da forma de trabalho, baseada sempre no planejamento, no foco claro no interesse público, na forma correta de fazer as coisas. Sua relação com a Câmara de Vereadores, como é que tem sido? Tem sido excelente. Eu não tive nenhum projeto até hoje encaminhado à Câmara Municipal que não fosse aprovado. Primeiro, porque eu não vou encaminhar à Câmara um projeto que não seja bom para a comunidade, né? Que não tenha a devida legalidade, a devida constitucionalidade, o devido impacto econômico, financeiro, quando há necessidade. E os vereadores, né, na grande maioria, têm sempre compreendido essa mensagem e tem aprovado. É evidente que a Câmara é autônoma, ela tem vida própria, os vereadores fazem discussões ali que eles consideram relevantes, apresentam proposições, apresentam críticas, denúncias, e nós compreendemos isso como parte da democracia e sempre trabalhamos de forma tranquila. As denúncias que chegam até a senhora, até a sua gestão, que vem através da Câmara de Vereadores, como é que a senhora trata? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que foi amplamente divulgado. Por exemplo, aquela questão da denúncia dos assessores dos vereadores e do deputado Roberto Duarte, que estiveram no depósito de merenda. Como é que ficou? Como é que a senhora tratou aquela situação, uma vez que a senhora foi pessoalmente ao depósito para tratar? Aquilo era algo que estava sendo, vamos dizer assim, escondido, ou algo que estava em encaminhamento, estava sendo, como é que eu posso dizer, a gestão estava já tratando e foi precipitadamente exposto pelos assessores? Na verdade, eles receberam uma denúncia de que tinham produtos vencidos, né? Quando eu me desloquei ao almoxarifado, foi em razão de que o coordenador do almoxarifado já tinha pedido que eles saíssem dali, que ele não tinha autorizado que eles entrassem, tinha pedido que eles saíssem, eles não tinham saído e ele tinha chamado a polícia, né? A polícia militar. É evidente que eu imaginei ali acontecer um conflito, né? Com assessores de parlamentares, né, em razão da polícia ter sido chamada para o local. E eu fui muito mais para estabelecer um equilíbrio. Eu só queria saber, é algo que já estava sendo tratado. De fato, já tinha conhecimento que o problema existia e já estava sendo resolvido. Não, na verdade o problema não existia. Tanto é que não tinha alimento vencido, era isso que eu queria saber. Ia vencer no dia seguinte, né? Ia vencer no dia seguinte. Então não estava vencido. Era um item, suco de goiaba de um lote pequeno, que
que ia vencer no dia seguinte. Evidente que eu também não concordo que o produto fique no depósito, né, já com data de validade muito próxima. Não concordo também com isso. Mas nós temos que entender o momento em que está ocorrendo. Claro. O momento em que as escolas estão fechadas, em que esse material estava nas escolas. As escolas estavam todas preparadas, porque as aulas já tinham iniciado quando começou a pandemia. Nós tínhamos já 2 semanas de aulas, né? Então toda a merenda escolar para o período de 1 mês já estava nas escolas. Esse material teve que ser devolvido, né? E tinha sido devolvido naqueles dias, de modo que dali o que acontece? Ali tem uma nutricionista que avalia a qualidade do produto e quando ele não é mais próprio para o consumo humano, ela faz o descarte para a UTRI. Vai encaminhado para a UTRI para dar o devido descarte. Se as aulas estivessem acontecendo, ele teria sido consumido a tempo, né? Teria sido consumido, não teria de forma alguma acontecido. Estou perguntando apenas para que fique bem claro, porque é algo que parece que não teve uma divulgação ampla também com relação ao resultado. Agora houve procedimento nosso, houve abertura de sindicância, temos relatório em relação a isso, informamos isso à Câmara Municipal. Ali houve, na verdade, muito mais um afã de querer denegrir a gestão do que propriamente de investigar, né? Prefeita, nesses mais de 2 anos de gestão, qual a maior dificuldade que a senhora encontrou até aqui? Nós temos encontrado muitas dificuldades, né? É muito difícil falar uma dificuldade, mas certamente essa da pandemia é uma dificuldade para a nossa geração, né? Para as nossas gerações, é uma grande dificuldade. Nós nunca vivemos um problema sanitário, ao mesmo tempo social, econômico, tão grande como é esse problema que nós estamos vivendo. Mas desde que eu entrei ali, eu não encontrei vida boa, vida fácil. A senhora já sente na arrecadação do município os reflexos da pandemia? Sim, certamente. Esse ano nós temos uma previsão de em torno de 20% de arrecadação a menor. E veja que o governo federal fez algo muito positivo, né? O presidente Bolsonaro sancionou leis aprovadas na Câmara e no Senado que deram um suporte para estados e municípios. Sem isso, não teria tido condições. Sem aquele apoio, aquela lei de apoio emergencial a estados e municípios, onde a União fez compensação de perdas que estados e municípios tiveram por um período, esse período encerrou agora, sem isso, muitos municípios, muitos estados já teriam quebrado. A situação de Rio Branco ela é um pouco diferente em razão de que nós já estávamos trabalhando com o cinto muito apertado, com controle de despesa, né, muito forte, para manter equilíbrio entre receita e despesa. Tanto que Rio Branco é considerada, se não a capital com maior equilíbrio fiscal, com maior saúde fiscal, como se fala, mas está sempre entre as 3 melhores, né, nas classificações, nos estudos que são feitos. Mas mesmo assim, nós tivemos que reduzir despesas administrativas mais ainda para poder dar conta do aumento de despesa na assistência social, na saúde, né? Nos serviços básicos oferecidos à população, para evitar descontinuidade de trabalho nesse período. A senhora fala muito em reduzir despesas. A senhora acredita que quando a senhora assumiu a gestão haviam muitos gastos desnecessários? Eu não diria que haviam gastos desnecessários. O que de fato me motivou a fazer a reforma era em razão do momento que estava instalado no país. Isso lhe custou caro. Que estava instalado no país já naquele momento. O Brasil, de 2014 para cá, entrou numa crise econômica, numa escassez de recursos públicos junto, né? Então nós tivemos ali em 2000, o ganho nosso que em 2018, de forma muito clara, nós percebemos que ou fazíamos um ajuste ou os anos seguintes seriam de mais dificuldade ainda. O município não podia mais contar com o apoio do governo do estado, contar com o apoio da União, porque esses apoios, inclusive, já estavam ficando mais escassos, né? Porque o estado e a União também estavam passando por grandes dificuldades. Então era preciso controlar o que se tem, né? Para poder otimizar o que se tem, fazer mais
com o que se tem e não ficar esperando que venham dos outros entes. Se eu não tivesse feito isso, tivesse ficado esperando, né, que Estado e União socorressem o município, nós teríamos tido grande dificuldade, porque o Estado e a União também estão passando por dificuldades, né? E em 2019, com a posse do novo governo, né, naquele primeiro momento o governador precisou cuidar de como ele estava recebendo o Estado, cuidar do Estado, né? E há algumas atribuições que o Estado assumia antes, a Prefeitura teve que assumir. Então, novas despesas vieram para a Prefeitura sem que ela tivesse aumento de receita. Se eu não tivesse tido esse cuidado, nós não teríamos dado conta dessas novas despesas e nem das despesas anteriores. E hoje você tem uma Prefeitura que paga rigorosamente em dia servidores públicos, fornecedores, prestadores de serviços. E isso nada mais é do que obrigação. Eu apenas lembro sempre para dizer que é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala da necessidade do equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta, é porque você, ao contratar alguém, você tem que pagar, né? Ao fazer uma despesa, essa despesa tem que ser paga, porque senão vira uma demolição em cadeia, né? Se eu não te pago, você não paga a quem você deve, e a quem você deve não paga a quem deve, e isso prejudica a cidade inteira de repente, né? E isso com a Prefeitura não tem acontecido. Prefeita, nós estamos aí chegando, nos aproximando de mais um processo eleitoral. A senhora definiu sua pré-candidatura? Será candidata à reeleição novamente? Se sente preparada? Eu fiquei esse período tão envolvida com a pandemia que eu considerava, inclusive, um sacrilégio pensar em eleição. Quando alguém tentava falar comigo sobre esse assunto, a minha reação era muito ruim. A senhora dizia sempre que não queria tratar de política, queria cuidar da cidade. Eu não tinha nem condição mental, nem emocional e nem moral. Eu me sentia sem condições, de fato, de fazer discussão de um outro assunto que não fosse essa emergência. Mas quando a senhora fala condição moral, por quê? Porque eu não considerava correto discutir política, eleição, algo que me interessava, né? Que me interessava diretamente, quando, na verdade, o que eu tinha que fazer ali era me dedicar à população. Nós estamos lidando com vidas, com saúde pública, não é pouca coisa, é uma coisa muito séria, né? Então, eu me dediquei integralmente a isso. E, nesse contexto, eu conheci mais de perto, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas reuniões, em algumas estratégias, com o governador Gladson Cameli. A proximidade com ele me fez ver, e deve ter feito a ele também essa mesma visão, que nós temos convergências, que nós temos pontos em comuns, que nós podemos trabalhar juntos para a população. Na sequência, ele manifesta o apoio dele, a intenção dele, né, de que se eu via ser candidata, ele apoia. Isso me motivou e me fez pensar a respeito disso. De modo que o calendário eleitoral, ele seguiu, independente das questões às quais eu estava dedicada. O calendário eleitoral não espera, ele avança. Agora, do dia 31 de agosto a 15 ou 14 de setembro, nós temos o período das convenções, portanto, é preciso decidir agora. Não tem mais tempo para não decidir. E à medida em que a pandemia entra em instabilidade, a gente começa já a ver muito claramente a saída desse problema, né? Nós temos hoje que olhar também para os prazos eleitorais e dar conta de cumpri-los. Evidente que não deixando de lado as atribuições do cargo, meu dever como gestora da cidade, né? Isso, de forma alguma, essa é a minha agenda prioritária. Então, a senhora confirma a sua pré-candidatura para a reeleição? Sim, eu serei candidata, o meu partido, o PSB, deseja que eu seja. Eu tenho um aliado, né, que é o governador Gladson Cameli, que compreende a forma como eu trabalho, que respeita essa forma, não quer que eu mude de forma alguma. Então, não temos conflito em relação à forma como eu trabalho, que deseja que eu seja candidata, e nós estamos, então, agora fazendo a discussão partidária para conseguir viabilizar isso. A senhora acredita nesse apoio do governador Gladson Cameli, que irá até o final? Completamente. Totalmente. Quando a senhora falou no início da nossa conversa, a senhora falou da reforma administrativa
que a senhora conseguiu enxugar ali 12 órgãos e 132 cargos. Com isso, certamente a senhora perdeu alguns aliados. Alguns Sim. ficaram. Sim. Desses que ficaram, quais estariam hoje na briga, aí, não sei se eu posso nem chamar assim briga, para indicar o vice na sua chapa? Nós não teremos briga para indicação de vice. Por isso que eu falei, não sei se eu poderia chamar briga. Nós não teremos não, porque